Meu nome é Leonardo Luigi e essa é a minha resenha crítica do artigo Spring Mass Characters of the Fastest Man on Earth, de MJ.D. Taylor e Aaron Benek. Ele foi publicado no ano de 2012 na International Journal. Eu escolhi esse artigo porque eu tenho bastante interesse na área de biomecânica no movimento humano, na parte de corrida também, e no sentido de entender como que atletas como Usain Bolt conseguem ser tão excepcionais fazendo o que eles fazem. O estudo parte de uma ideia clássica: como o corpo humano pode ser representado como um sistema massa-mola que vai armazenar e também liberar energia elástica durante a corrida. Com base nesse modelo, os autores buscaram compreender se os velocistas mais rápidos do mundo, na época que o artigo foi publicado, no caso o Usain Bolt, Tyson Gay e o Asafa Powell, eles apresentam semelhanças ou diferenças referentes a esse componente elástico. A pergunta central do artigo é se existe um padrão universal biomecânico para que esses velocistas consigam atingir a velocidade máxima. Quanto ao objetivo do estudo, ele é de estimar e comparar variáveis do modelo massa-mola, como, por exemplo, rigidez da perna, rigidez vertical, tempo de contato com o solo e frequência de passos. Os dados do artigo foram obtidos a partir dos 100 metros rasos do ano do Campeonato Mundial de 2009 e foram obtidos entre a distância de 60 e 80 metros, que é a distância em que os atletas costumavam atingir as suas velocidades máximas. A partir desses dados, os pesquisadores eles aplicaram modelos matemáticos para estimar a força e deslocamento, já que eles não seria possível estar na competição para medir propriamente tais dados. Então, isso é um ponto importante acerca desse artigo, é que os resultados são estimativas e não medições reais. De qualquer modo, esse método permite comparar a biomecânica entre os atletas sem estar interferindo propriamente no ambiente competitivo. E os resultados mostram pontos muito interessantes. O Usain Bolt, apesar de ser mais rápido, com uma velocidade média de 12,2 metros por segundo, apresenta uma menor rigidez vertical e uma menor rigidez de perna comparado com o Asafa Powell e o Tyson Gay. Em outras palavras, o Usain Bolt, comparado a esses outros dois atletas, corre com menor rigidez de perna, com menor frequência de passos e maior contato do pé com o solo, o que você poderia presumir que isso afetaria a corrida dele. Só que ele acaba compensando isso com passadas muito mais longas. E através da análise dessas estimativas obtidas, o artigo conclui que não existe um padrão biomecânico universal que garanta e leve o atleta ao seu desempenho máximo. Diferentes atletas conseguem atingir a mesma velocidade utilizando diferentes estratégias baseado na composição corporal individual de cada atleta, na forma que ele usa essa velocidade elástica. E agora, com relação à minha perspectiva como estudante de educação física, em relação a esse artigo, eu posso concluir que o artigo ele apresenta informações muito interessantes para uma análise biomecânica, mas ele apresenta algumas limitações. De um lado, ele faz uma análise bastante inteligente, utilizando essas estimativas e dados, para conseguir estimar e analisar esses atletas de elite. Porém, do outro lado, ele apenas usa estimativas, ele não mediu propriamente a força e fez medições reais dos atletas. Isso pode levar a um resultado não tão preciso. Além disso, o modelo massa-mola ele é uma simplificação, porque ele não leva em consideração o controle neural do atleta, a técnica de corrida, quanto de força ele produz, por exemplo. A gente pode observar, o estudo apresenta sim as suas limitações, mas mesmo assim eu achei o estudo extremamente valioso e muito interessante de observar. Ele mostra que não basta analisar simplesmente a rigidez vertical, a rigidez da perna do atleta, e é muito importante também levar em consideração como ele otimiza o movimento. Isso tem muita relação com a educação física e a atuação do profissional nela, pois deixa claro a necessidade que o profissional tem de realizar um treinamento específico e individualizado para o atleta de velocidade. Nem todos os atletas precisam treinar da mesma forma e nem devem, levando em consideração até mesmo opções pessoais, preferências, e o profissional deve conseguir remanejar diversos componentes, como a estatura, componentes físicos, a passada do atleta, o contato com o solo, a técnica de corrida desse atleta em específico. É ir além do treino de força simplesmente. É reconhecer e treinar a elasticidade do atleta, a coordenação motora dele, a técnica de corrida que ele vai utilizar. Isso tudo para que ele consiga realizar a corrida de uma forma mais eficiente. Cada corpo tem sua própria forma de gerar velocidade e cabe ao profissional de educação física reconhecer isso e desenvolver um plano que se adeque também às necessidades do atleta e não somente a um padrão, um suposto padrão biomecânico universal. Então acredito que esse foi o principal ponto que eu consegui analisar e extrair desse artigo. É que a ciência ela é fundamental para o treinamento, porém mais importante talvez seja conseguir adaptar esse conhecimento à singularidade de cada atleta. Bom, essa foi a minha resenha crítica desse artigo e muito obrigado pela atenção.